Olá, pessoal, bom dia. Pode falar aí, Celino. Bom dia, Dalci, bom dia, Igor. Bom dia ao nosso convidado, Cidinho, mais conhecido como Cidinho de Matão. Cidinho do sindicato, Cidinho do PT. Cidinho do PT, Cidinho da igreja do bairro Alto. Quantos Cidinhos são? E o doutor Aparecido Carmo de Souza. Bacana mesmo. Pois é, bom dia, muito prazer. Obrigado por essa acolhida aqui maravilhosa. Bom dia a todos vocês. Parabéns pelo trabalho que vem realizando, não é? Se a Celina, a Dalci estão aí fazendo esse trabalho. E a Celina, há tempos, né? Eu brinquei aqui, olha que mulher bonita que chegando aqui, né? Mas brincando e falando sério. Bonita como na condição física, bonita intelectualmente, bonita na história, né? Enfim. É bacana, e vocês falaram de Cidinho, mas tinha o Cidinho da São Francisco. Aproveitando falando de Celina bonita aqui, eu tenho orgulho de ser, através da associação dos idosos, né? Fui a Miss, sou a última Miss do... Pronto, ela continua, esquecido disso, ela continua Miss. Então. Ô Igor, nosso diretor aí, deixa eu falar com o diretor, não falei da Bianchini Produções, que é a nossa parceria com o Momento Interior, viu, Cidinho? O Igor. E o microfone do Cidinho tá bom? Você acha que tem? Tá ótimo. Tá ótimo, então tá bom. Falou então vamos continuar o barco aqui. Você sabe, Cidinho, que na época o meu irmão Célio trabalhava com vocês lá no sindicato, né? E eu estava com a minha irmã, minha mãe doente, meu irmão doente, que na época ele ficou, inclusive, 600 dias internado, né, com ela. E ele, todo ano, ele me escrevia para ser, e eu não ia. Eu falava, Célio, mas eu não posso. Não, mas você tem que ir. Ele era, assim, muito meu fã, né? E vai, né? Aí o meu irmão faleceu, depois a mamãe também, um ano depois. E no ano seguinte, ele me colocou de novo. Aí ele fala, tá vendo? Eu não falei que era você que ia ser a vez. E depois, teve um repeteco, acho que depois de 2 anos. E eu, na época, o Chico Dumont, que inclusive é cunhado do meu irmão, ele era o prefeito. E eu fui a última. Depois de mim não teve mais concurso. Então eu falo que eu tenho a coroa da... Continua sendo a Miss. Se tiver a outra Miss, ela vai passar a coroa. Não vou passar não, porque eu quero me candidatar de novo, viu, Dalci? Ô Cidinho, eu quero falar um pouco de você, a gente contar um pouco da história sua e também... Mas primeiramente eu quero falar, você como presidente, eu sei que você pediu um afastamento agora, mas continua lá na associação, né? Dando um apoio pessoal, está passando lá por uma reforma. E fala um pouco da associação. Você é uma pessoa que participou já desde o começo, né? Você é participante da associação. Sim, em 1999, né, o nosso saudoso Laurindo de Matos foi o primeiro presidente. Ele que também é aqui da nossa região, natural, das fazendas dos Tamanduá, e que a história que cada um tem, você aqui antes contava em off também um pouco da tua história, e Laurindo que foi para São Paulo, trabalhar nas grandes empresas automobilísticas, e ao se aposentar retornou, e na época em que veio para cá nós estávamos no governo da cidade, né? Sim. Com o prefeito Adalto, primeiro governo, e eu estava presidindo a Câmara Municipal. Não, eu tinha passado pelos 2 anos, pelo primeiro biênio daquela legislatura, e naquela ocasião eu colaborei, né, na fundação. Foram várias mãos que ajudou a instituir, a criar a Associação dos Aposentados. Me lembro que, na condição de vereador que estava no exercício do mandato, eu fiz várias proposições, inclusive declarando a entidade de utilidade pública naquela época. Você esteve sempre muito presente. Né? Esses dias eu estava vendo lá, inclusive, a lei que eu havia feito, que eu fiz, né, sancionada, né, e isso posterior a esse período da fundação, que no período seguinte veio a ser prefeito novamente o Jaime de Mendes. Então a lei sancionada pelo Jaime. Então é assim, mas a entidade desde o início, né, meu número lá, eu tive entre os primeiros 100 associados, meu número é 123. Caramba! Né? Olha. Hoje a gente tem, assim, em ordem numérica de ficha, mas está para lá de 12 mil, né? Não significa que temos 12 mil associados, né? Sim, porque pelas inscrições. Ao tempo de 24 anos, muita gente foi embora. É verdade. Então,
Aqui você está falando com 2 associados aqui, né? Então, legal, bacana. A gente faz parte da associação também e é importante, né, para o apoio aos aposentados, né, na parte, vocês têm lá a parte jurídica, né, parte de médico também. Na parte jurídica, o que dá de assistência para o associado? Então, todo associado ele tem livre acesso a qualquer tipo de esclarecimento, de informação, né, no atendimento jurídico de modo geral. E quando necessário, se ele assim desejar, também o próprio advogado que o assiste também faz o encaminhamento, peticionamento, distribuição de ações quando necessário. Mas basicamente trata-se de orientação. Lembrando sempre que os nossos associados eles são livres nessa particularidade também da questão jurídica, e não só jurídica. Nós temos lá os atendimentos médicos e tudo mais que vocês podem comentar. Até de beleza lá? Mas não significa que as pessoas necessariamente têm que ser, porque é sócio, tem que ser atendido por lá, eles ficam meio à vontade, né? Que tem um privilégio, né? Sim, atendido, não paga consulta para atendimento jurídico, qualquer esclarecimento, informação, consulta de processo. Tem muitos associados, às vezes tem processo com outros advogados, às vezes até advogados de fora, e que tem dificuldade, às vezes, e por ali passa e logo pede informação. A gente está sempre... O nosso atendimento jurídico sempre à disposição. E é muito recorrente, ultimamente, muitas demandas, porque, infelizmente, os nossos aposentados e pensionistas estão sendo... A cada dia cresce o número daqueles que são vítimas dos famigerados golpes, as fraudes, fraudes no benefício do INSS, fraude na conta corrente bancária. Infelizmente, né? Até as pessoas que vão nos ouvir... É uma classe muito visada pelos golpistas, não é? Infelizmente, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas eu já tive. Eu já tive. Lá na minha conta, você vai lá ver, tem lá um débito. Mas o que é isso? Eu não pedi isso? Eu mesmo. Vai, entendeu? Então é R$30, R$40, R$50. Eu há 3 meses agora, eu tive até eu vou observar esse mês, porque está fechando a conta, eu vou olhar lá para ver se não está na conta. Há 3 meses começou a vir a R$89. Aí era do próprio banco, um negócio lá que não dá. Aí eu falei, mas qual é o benefício? Quase nada. Aí eu não tinha autorizado nada e veio desconto. Eu fui lá reclamar, e falou que esse mês não vem mais, eu vou pedir o ressarcimento, porque eu não assinei, né? Eu já fiz lá no próprio banco, eu fiz a... Então, nós temos muitas situações, por isso que é importante a questão do advogado. Porque não é possível, não é normal que você tenha uma conta e esteja desprotegido dessa natureza. Exatamente. Né? De repente, uma empresa seguradora, não sei das quantas, manda lá um documento para o banco e o banco passa a debitar na sua conta o valor de R$89 sem a sua autorização. Exatamente. E aí você vai reclamar. Mas veio aqui. Pode ser, veio, não é isso, não é coisa nossa, precisa ver que a empresa tal, não sei o quê. Aí você, até aí que a empresa tal, e na melhores das hipóteses, cessa o desconto e às vezes não te retorna aquilo que descontou. Que era devido. Ou, se melhor ainda for, vai te retornar. Mas isso não basta. É preciso ter danos morais, é preciso ter devolução em dobro, porque precisa educar o mercado. Não é possível uma coisa dessa. E assim, né, Cidinho, a gente que é um pouco esclarecido ainda chora, corre lá, reclama. Mas tem pessoas que não têm nem condição de estar correndo atrás, saber como fazer. E aí que entra a associação, né? Porque, né? Eu tenho dito para as pessoas o seguinte: aconteceu isso, procura. É sempre bom, né? Na família, inclusive as pessoas mais simples, né? Tem que ter alguém na família que tem que averiguar, tem que olhar o benefício do aposentado, né? Procura lá, hoje tem um aplicativo, é complexo um pouco isso para as pessoas que são mais simples, mas adiciona o aplicativo, busca a senha no INSS, se cadastra e vai acompanhando, porque é lá no benefício do INSS que acontecem as maiores barbáries, né? Inclusive nós tivemos agora recentemente, eu também sou membro da Federação das Associações no Estado de São Paulo, estou lá como diretor jurídico, exatamente esse assunto que é pertinente, entendeu? Então, houve agora recentemente
uma intervenção do Ministério da Previdência Social que suspendeu os descontos em folha, a autorização para entidades realizarem os descontos em folha das mensalidades. Nós tínhamos no Brasil 29 entidades que autorizada, tipo assim, alguém funda lá uma associação, não sei das quantas, e aí, se tiver juridicamente correto, tinha autorização para ele associar as pessoas e as pessoas autorizarem que fossem descontado o valor da mensalidade diretamente no DataPrev, no INSS, no benefício. 29 entidades, foram tudo suspenso isso. Aqueles que já tinham autorizados antes, continua, como é no nosso caso. Nós temos aproximadamente 4.000 associados que autorizou desconto em folha. Porém, nós não estamos podendo fazer mais, por enquanto, está suspenso, justamente por conta disso. Existe, eu tenho, né, porque como advogado eu também... Você é o advogado também da associação. Assim, eu estou como presidente, afastado, e quando nós temos um plantão lá, um plantão jurídico, que tem um outro advogado, que toda quinta-feira faz plantão, atende. Mas como também sou advogado, as pessoas que chegam lá e precisam, eu atendo também, entendeu? E muitas vezes são objetos de ações, não apenas na associação, mas também no escritório onde eu estou. E é assim, é uma barbárie, são dezenas. Em Matão, por exemplo, você já ouviu falar de CONAFER? Não. SINDAP? Então. SINDINAP? Tem uma entidade, 0800, não sei das quantas, e aparece descontos de mensalidades para essas entidades no benefício do aposentado. Nem ele sabe o que é. A CONAFER é uma entidade que me disseram que é talvez o espaço deles menor do que esse que nós estamos aqui, lá em São Paulo, entendeu? E eles têm milhares de associados. Milhares. E será que todos... Foi suspensa agora. Essa é uma das que foram suspensas. Porque acontece o que aconteceu comigo. De repente, vi um desconto em folha. Eu comecei a R$89. Até falei com você, né? Falei com a Celina no mês passado. Falei, eu vou no banco. E tem um 0800 que eu liguei lá, não consegui resolver. Fui lá no banco. Aí acabaram resolvendo. Por lá tá, pelo menos falou que ia suspender esse mês, não ia ter mais, mas agora eu quero saber como é que vão retornar. É 3 meses, mas o dinheiro é meu. Não é? A orientação que, enquanto nosso departamento jurídico, né, tanto da federação como da associação, esse tipo de situação procura advogado de confiança, entendeu? Para resolver. Porque assim, são milhões às vezes de coisas que se colocam e quantos vão reclamar? E tem que, o público tem que estar informado disso, não só o aposentado, como o filho do aposentado, sim, o genro do aposentado, sim, a neta do aposentado, para orientá-los. Né? Na questão da conta bancária, independente de ser aposentado ou não, às vezes aparece. Exatamente, mas o aposentado, como cai todo mês, ele é mais vulnerável, né? Mais vulnerável a esse tipo de coisa, e que não deveria ser, né? Porque os bancos deviam ter uma proteção juntar isso, tinha que ter uma autorização, um contrato, ou sei lá, alguma coisa. Como um negócio cai na minha conta, sem eu nunca nem ter falado com ninguém dessa entidade. Existe esse tipo de coisa, existe as fraudes propriamente ditas, estelionatárias. Sim, aqueles que ligam. Infelizmente, todo dia. A gente avança na tecnologia, na ciência, infelizmente acontece isso. E como você disse, Celina, dos mais vulneráveis. Eu tenho um caso de um senhor, cara, ele tem 80 e tarará, 85, 86 anos, viúvo, sozinho. Ele, coitado, acho que ele não contribuiu com a Previdência, então ele não tem aposentadoria, ele recebe o benefício do PPC, que é o benefício do LOAS, né? Prestação continuada. Você acredita, rapaz, que ele já tinha o empréstimo consignado e agora, recentemente, ele passou por um estelionatário e passou a debitar na conta, cobrar na conta dele mais um valor quase que equivalente ao empréstimo que ele já tinha. Ou seja, o salário que ele tem de o salário mínimo, 1.400 e tantos reais, mais de 800 reais comprometido com isso. Meu Senhor. Como que ele vai sobreviver? E ele ficou desesperado. Mas aí foi as fraudes, a história do Pix, a história da conversa, entendeu? Infelizmente. Agora, o banco, meu Deus, teria que ter um freio nisso, teria que ter um impedimento para acontecer essas coisas, né? Porque eu acho também os bancos
culpados também, sim. Tem que ser responsabilizado. Tanto é que em situações como essa, qualquer advogado que trata disso vai trabalhar a responsabilidade direta do banco, objetiva. Até que não, eles lavam as mãos, né? Exatamente. Eu acho que assim, começou já lá atrás errado, porque esse negócio do empréstimo consignado também deveria ter um pouquinho de critério, né? Porque agora eu acho que... Melhorou ainda, né? Melhorou. Muito pior. Eu tenho dito que a história do empréstimo consignado, independente de quem o inventou, mas foi uma boa, porque são juros subsidiados, né? Nós temos um companheiro lá de Guarulhos, que é da Associação de Guarulhos, e ele faz parte, o nosso representante do Conselho Nacional do INSS, que reúne mensalmente. E uma das questões que são pautadas é a briga para que os juros sejam menores, né? Então, tem uma luta para ter os juros subsidiados cada vez melhor. Então, isso é bom. Agora, precisa ter critério, precisa, né? Não pode ser... porque, assim, há a possibilidade de comprometer até 40% do valor do benefício com empréstimo consignado. Aí não só apenas os empréstimos, tem as formalidades. Tem o empréstimo consignado, que é até 30%, do valor, e depois você tem a possibilidade da reserva mensal consignada em cartão de crédito, né, que é 5%, e o empréstimo com cartão de crédito propriamente dito, que é mais 5%. Então são 40%. E aí comprometer 40% é difícil. Ele não consegue mais nem comprar os medicamentos que ele necessita, né? Porque depois que a pessoa tem 60, 65 anos, sempre tem alguma coisa que ele tem que usar um remédio contínuo, né? Aí não pode. Falando em remédio, vocês ainda têm a farmácia? Não temos a farmácia. Não, a gente tem convênio, né, com a Droga Vem, com outras várias farmácias, várias redes, todas, né, que oferecem desconto quando o aposentado apresenta a nossa carteirinha de associado. Eu compro na Droga Vem e sempre tem um desconto bom lá. Tem feito. Agora mesmo a minha esposa teve um problema de garganta aí, e a diferença de uma farmácia... Bom, numa farmácia eu fui comprar os remédios dela, ficava 180 e poucos reais. Aí eu falei, não, vou lá ver com o meu cartão se tem desconto. Deu 60 reais de diferença. Olha aí. Diferença. Só nessa compra você paga 2 meses da mensalidade da associação. 60 reais de diferença. Eu falo isso para as pessoas. Falei, então a gente tem que andar, porque a gente chega no primeiro compra, aí era à noite ainda. Eu saí do hospital, fui numa farmácia, eu falei, não. Um desconto de 60 reais, a pessoa que autorizou o desconto em folha, que ganha salário mínimo, ele vai pagar 14 reais por mês como associado da nossa entidade. 14 reais, 60 reais, são 4 meses numa compra de medicamento, ele paga 4 mensalidades. Né? Exatamente. Me permita rapidamente a questão dos empréstimos consignados. Um outro detalhe, então, Celina, que as pessoas precisam ficar atentas, é porque às vezes o cidadão, imagina você, ele tem um benefício de R$2.000, então ele tem R$600 comprometido em empréstimo consignado. Então ele não tem mais a margem de empréstimo consignado, mas às vezes ele vai procurar um representante bancário, ou no próprio banco, não vou aqui tratar de forma pejorativa ninguém, não é? Mas tipo assim, às vezes vai lá e aquela febre das pessoas venderem o empréstimo consignado, porque muitas vezes tem que entregar a conversa você tem que entregar o quê? A produção, ou seja, você tem que vender consignado. Exatamente. E aí o que acontece? Aquele senhor, ele não tem mais, a senhora, ele não tem mais os 30% está comprometido. Aí oferecem para eles um valor e depositam na conta dele um valor, mas vai ser o tal do cartão consignado, reserva mensal consignado. Só que ele nunca recebe a fatura para ele pagar. Você tem cartão de crédito, provavelmente, né? Nós todos aqui temos cartão de crédito. A gente mensalmente vai lá no nosso aplicativo, até pouco tempo a gente recebia a fatura em casa, não é isso? Não recebe mais. Pois bem, aí você paga a fatura. Só que esses casos que eu estou dizendo, é muito comum, quase que tudo, as pessoas não sabem dessa fatura mensal, ou seja, botou R$2.000 na conta dele, um exemplo, entende? Mas não tem tempo para ele terminar de pagar. Isso é para a vida inteira. Quando ele faz o empréstimo consignado, vai lá 84 pagamentos, 48, 60 pagamentos, 72. Termina se ele não refinanciar. Porque às vezes, mesmo ele não pedindo refinanciamento, na metade, os caras faz de novo.
Mas no caso do cartão, eles vão pagar, ele vai estar todo mês pagando o mínimo, ou seja, os juros, e a conta fica lá. É incrível isso, sabe? Muita gente sofre com isso. Mas eu vou tocar num outro assunto aqui também, que aconteceu com um parente meu. Esses bancos que fazem empréstimo por fora, que o juro é absurdamente alto. Eu não vou falar o nome do banco aqui, mas todo mundo sabe, né? E assim, o cara não tem mais margem, mas vai nesses bancos aí, lá eles emprestam. E aí ele autoriza desconto em folha. O cara já está com 60%, 40% comprometido, e aí às vezes compromete até 80% do que aconteceu com esse parente meu. Ele não tinha mais dinheiro para receber. Tudo ia para descontar nesses bancos que emprestam por fora. Tem isso também, né, Cidinho? Sim. E o juro é altíssimo, né? O juro é absurdo. O cidadão, o exemplo que eu estava dando, ele tem um benefício de R$2.000, ele tem 40% comprometido com o empréstimo, logo vai depositar na conta dele mensalmente não mais R$2.000, e sim R$1.200. E ainda o banco faz empréstimo para ele, sabendo que ele tem apenas uma margem, um rendimento mensal de R$1.200 disponível. Então, se ele fizer mais um empréstimo lá de 30% desses R$1.200, o que significa que mais de 50% do rendimento dele é para pagar empréstimo. Não pode ser assim, né? Tem que haver bom senso. E aí, lógico, as famílias e os agentes bancários aí precisariam também um pouco mais de cuidado com essas coisas. Mas não tem não. Eles ligam todos os dias. Olha, você tem. Eu recebo no meu. Os valores são muito altos. Todo dia eu recebo. Gente grande por fora. Por fora. Todo dia eu recebo no meu Zap. Você tem tanto liberado. Né? Então, se a pessoa não tem um esclarecimento, faz por telefone, né? Ele manda colocar a cara e aí a pessoa autoriza, no outro mês ele não tem pagamento, tem lá uma mixaria. Isso é muito complicado. Mas voltando, né, vocês diziam da história da associação, e a Celina falou do Chico, né, que ele foi presidente. Veja só, pela associação nós tivemos já 2 prefeitos, né? O Chico e o Cido Ferrari. Cido Ferrari, é verdade. Pois é. Então, o Sabiá, o Chico era diretor. O Sabiá foi comigo para São Paulo. Isso. O Sabiá é uma pessoa muito... Nosso saudoso Sabiá, ele quando assumiu a presidência em que o Chico tornou-se prefeito, Sabiá, José Luiz Veiga, nosso saudoso, se tornou presidente da Associação de Matão, depois também foi presidente da Federação. Né? E ele convidou o Cido Ferrari para ser o vice dele. Né? E aí ele, infelizmente, faleceu, o Cido Ferrari assumiu a presidência. Logo veio a eleição, tanto no município quanto na associação. Aí o Cido me chamou para ser o vice dele. Né? Ainda bem, né? As pessoas brincam, né? Porque ele de vice não dá muito certo. Eu fiz uma brincadeira com ele um dia. Eu falei, Cido, se eu tiver algum cargo, eu não vou chamar você para ser meu vice, não. Pois é, então. E aí ele se torna vice-prefeito, e eu era o vice da associação. E já na condição de vice-prefeito, ele pediu que eu assumisse a presidência. E, sinceramente, eu nunca havia pensado em ser presidente da Associação dos Aposentados. E até esses dias atrás, no início aí da discussão, no período eleitoral que está aí, né? As pessoas discutiam e perguntavam na direção. Eu nem queria tocar no assunto, mas aí alguém lá puxou a conversa e perguntou, né, se eu seria candidato ao pleito municipal e tal. E aí eu até brinquei, falei, olha, o que eu mais quero, eu me tornei presidente aqui junto com vocês, tomei gosto, acho que a gente está fazendo um trabalho bacana aqui, né? A gente deu um AMP bem legal na entidade, tanto no número dos associados, como também nos serviços, no atendimento. Então eu tomei gosto, eu falei, o que eu quero é continuar aqui, eu quero ser eleito presidente junto com vocês. Né? Você vai ser candidato ao pleito municipal e não sei o quê. Eu falei, olha, eu estou pré-candidato. Esse dia eu dei uma entrevista numa emissora, e o repórter lá, o cara que estava me entrevistando, insistiu. Pode falar o nome. Nosso amigo Beto Pinotti, né? Ele perguntava, e aí eu disse para ele, falei, olha, então tá, eu dei uma enrolada, ele falou assim, olha, o senhor, como bom político, o senhor não respondeu a pergunta. Aí então eu disse, bom, pergunta objetiva, resposta objetiva. Eu sou um dos quadros do partido, a gente está discutindo, há um apelo
interno do partido que eu seja candidato, não é? E aí tem toda uma situação, isso já faz um tempo, né? Aí tem toda uma situação. Então eu vou responder. Resposta objetiva, eu estou pré-candidato. Agora, a quê? Não sei. A vice-prefeito? A prefeito não, porque é o Cid. É o direito dele, tem ninguém vai. Mas vai ser vice, vai ser vereador, né? Então, assim, eu falei, então não sei, pré-candidato é pré. Pode ser que seja, pode ser que não, né? Exatamente. Então eu disse isso também na reunião. Eu falei, eu estou pré-candidato. A que também não sei. E pode ser que seja candidato, pode ser que não, é? Mas aí depois as coisas foram fluindo. Experiência você tem, né? E aí, então, como vocês sabem também, né? Quer dizer, tá aí, já existe uma composição de chapa de pré-candidatos ao legislativo do nosso grupo, do nosso partido, da nossa federação, que não pode falar só partido, mas é verdade. Tem outros partidos juntos. Então a gente está nessa condição aí. Mas eu cheguei a dizer para o pessoal da associação, e não era brincadeira não, dizendo assim, olha, se vocês condicionarem que para ser candidato a vereador, por exemplo, se for, né, tem que se descompatibilizar, não pode ser presidente da associação e tal, então vocês arrumem outro candidato a vereador, porque eu quero trabalhar aqui com os nossos aposentados, a nossa galera aqui, que está bem legal. Então, porque quando a gente sente que a gente está fazendo alguma coisa para o próximo, a gente se sente bem, né, Cidinho? E aqui o nosso papo enveredou para um lado aí, esse lado jurídico, né, que é muito importante para os aposentados, e a gente bateu um longo papo, o esclarecimento foi bom. Então, se vocês tiverem aí alguma diferença, precisar de uma orientação, né, jurídica, procure lá, né, a nossa associação, sim, porque lá vocês vão sair pelo menos informados do que fazer. Não é isso, né, Cidinho? Tem pessoas aptas para dar essa informação necessária para cada aposentado. Nós temos um atendimento diretamente com o advogado e também as nossas meninas que estão lá, quero até mandar abraço e agradecer a dedicação delas, né, que são bem legais, elas também já estão aptas a fazer a pré-análise, né, dessas questões que nós estamos tocando. Isso é bom. Mas eu tenho está tendo uma reforma, eu passo lá, eu vejo que do lado lá está tendo uma reforma lá. O que vai ser lá? Um salão? Vai ampliar o atendimento? O que vai ser naquele prédio ali do lado que vocês estão? Nós, no final de 2019, né, já no início, foi feita toda aquela revitalização do prédio, né, que ficou bonito. Ficou isso. E nós tínhamos um anexo ali que seria um espaço assim mais para algumas festividades. Então é um terreno parece que é 180 metros quadrados, né? E nós estamos ampliando, né? A empresa já há um bom tempo está mexendo, ali o solo é bastante complicado, furou um pouquinho, já deu água. Próximo ao rio. E uma coisa que eu não sabia, né, tinha uma piscina enterrada lá no terreno, então tinha uma piscina, né? Foi subindo água, deixa a piscina aqui tinha uma piscina e aí acho que o pessoal fez a retirada, né, do plástico da piscina, mas o buraco ficou. E aí soterraram e tal. E agora, na hora de fazer o batistaca, fazer a fundação, e aí a gente teve um problema com isso, porque teve que refazer de novo, sugar e etc. Então atrasou bastante, mas está caminhando, né? Ali nós vamos fazer. Qual é o objetivo, o propósito? É tornar o prédio onde a gente está hoje só atendimento. E a parte administrativa vem para essa ampliação, né? Onde então lá nós vamos ter a sala da presidência, da tesouraria, secretárias, e também uma sala de reunião, né? E um mini plenário. Vai ter um mini plenarinho lá que vai comportar lá umas 50, 60 pessoas. Que legal. Vai ficar muito bonito. O projeto idealizado vai ficar chique. Bom, bacana. E vai acomodar melhor o atendimento, né? Que isso é fundamental. Importante. Nós temos isso, né? A entidade vai fazer 25 anos, né? Todos convidados para a festa de 25 anos, vai ser dia 10 de agosto. Nós vamos. Lembrando, eu sempre faço questão de dizer que mais de 80% dos nossos associados ganham salário mínimo, portanto a contribuição ela é bem pequena, né? R$14. Desses R$14, 72% apenas que chega para a nossa entidade, porque é compartilhada com a confederação e com a federação, né, esses valores.
Mas a gente tem esse patrimônio e também temos um terreno aqui próximo à Avenida Padre Nelson, né, mais Vila Santa Cruz, ali no início, na rua Prudente João Pessoa, né, na rua João Pessoa, um terreno ali de aproximadamente 1.000 metros quadrados. É grande o terreno, eu conheço lá. Então é o patrimônio que a gente tem. Tem, e no futuro dá para fazer mais alguma coisa lá. Bom, falamos da associação e falamos aí do departamento jurídico, além das outras coisas que lá tem cabeleireiro, se você quiser cortar cabelo é lá, lá tem médico todos os dias, né? Tem que agendar, ir lá com as meninas Tem agendar. Dentista a gente tem convênio, Convênios. né? Convênios, isso. E então, falamos da associação, mas eu queria falar um pouco do Cidinho, né? O Cidinho foi um dos Só me vereadores. permita, desculpem. Ontem nós tivemos reunião da direção e nós vamos estender. Nós já tínhamos um trabalho de atendimento na cidade de Dobrada, né? Mas nós estamos fazendo uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nosso querido Valditudes, o Ratinho, né? Uma pessoa extraordinária. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, dada as condições hoje a questão da empregabilidade, né? Então, o sindicato está bem reduzido. De Dobrada, que já foi grande, né? Mas dada a mecanização, também a questão da alteração da legislação, o associado, o trabalhador rural, por exemplo, ele vai trabalhar na usina Bonfim, ele pode estar trabalhando na zona rural aqui em Matão, mas a sede é lá, então ele tem que sindicalizar lá no sindicato de Guariba. E isso então trouxe bastante dificuldade para o sindicato dos trabalhadores rurais de Dobrada, e nós estamos fazendo uma parceria, vamos estender, vamos começar a ter um trabalho também lá, no próprio prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A gente está tratando, melhorando devagarzinho, vai ser bacana. Nós temos quase 400 associados na cidade de Dobrada. Porque lá é rural, né? Grande a parte rural lá na cidade. Já foi, né? Hoje menor. É menor, claro. Hoje nós, associação, os aposentados, eu digo associados da nossa entidade em Matão, lá de Dobrada, nós temos quase 400. Tem de Santa Ernestina, né? Então a nossa entidade tem um caráter regional. E já, então, vai estender também então, para Dobrada essa negociação. A gente vai ter alguém lá no sindicato representando a gente. Possivelmente, né, de acordo com as possibilidades, a gente poderá começar a disponibilizar alguns serviços lá, tais como salão de beleza, a própria questão dos médicos. A gente vai aos passos tratando essas questões. Né? Muito bem. Falou, a festividade vai ser dia 10 de agosto, né? 25 anos. 25 anos, os ingressos já estão disponíveis, né? Aliás, as pessoas podem procurar, né? Os associados e dependentes R$20 e os não sócio R$30. Então, se ele chegar lá e dizer assim, não, mas eu vou pagar 30, eu queria pagar 20, fica sócio, paga 20, agora e pronto, acabou, entendeu? É um jantar, um almoço? Vai ser um estilo, uma parceria com a paróquia, né? Então, a paróquia vai fazer todo um trabalho lá de alimentação, de comes e bebes, né? E nós estamos contratando a banda Cadeia Nacional, né? Então vai ser assim uma noite bacana mesmo, né? Com bastante... 10 de agosto, a partir das 20 horas, né? Mas o baile mesmo, o pessoal vai começar, vai ser das 9, das 21 até 1h da manhã. Vamos estar lá registrando. Né? Vamos estar lá. Legal, bacana. Muito bem. E vamos falar um pouco agora do Cidinho político, né? Cidinho foi... Quantas vezes você foi vereador, Cidinho? Eu fui 6 vezes. 6 vezes. Você é uma das pessoas que mais teve vereança em Matão, acho, né? Depois de mim, quem teve mais mandato foi o seu Raul Caparelli, 5 vezes, né? E o Cido Motos, né? O Cido Motos está no 5º mandato. Também. Mas 6 vezes? 6 vezes não teve, só fui eu. Só fui eu. 6 vezes. Já pode pedir aposentadoria de vereador. Uma coisa, eu comentei isso uma vez até com um radialista aqui da cidade, sobre você, quando você estava ainda na ativa e teve lá uma discussão calorosa na Câmara, e você sempre defendendo as suas ideias, e eu falava assim, eu admiro o Cidinho, fiel aos princípios, ele não muda, sempre do mesmo jeito, defendendo as ideias. Eu acho que isso que é as pessoas, porque
o político ele tende assim, vamos para o lado da sombra que está melhor lá, né? E você não. No ruim ou no conveniências. Isso, e no ruim ou no bom você estava defendendo suas ideias. Eu acho que isso é que tem que ter na nossa democracia. Pessoas que defendem. Foi 6 vezes. Você sabe que você me fez lembrar 3 episódios. Um deles foi numa conversa que eu tive ontem com o Tadeu Gimenez. O Tadeu Gimenez é meu cliente. Eu tenho feito advogado para ele em algumas coisas. E eu fui vereador, quando o Tadeu foi prefeito, eu fui vereador de oposição. Sim. E muita guerrida. Eu me lembro que naquela ocasião, eu fui vereador, no mandato do Tadeu foi quando a eleição que eu perdi. Eu disputei 7 eleições. E na eleição do Tadeu, você perdeu. Você se lembra, Celina? Eu vinha de uma divergência que nós tivemos no Sindicato Metalúrgico, quando a gente fez uma chapa de oposição. Isso me custou uma dificuldade muito grande. E na eleição de 92, por 8 votos, eu acabei deixando de ser eleito. Eu paguei o preço também por ser fiel àquilo que o nosso partido defendia. Exatamente. Que na época houve uma coligação aqui que contrariou as decisões do partido e eu fiquei com o partido. Sim. Você se lembra disso, né? Só que aí elegeu-se naquela ocasião, no nosso partido, o Mineiro e o Dr. Vanin. E o Tadeu, apesar da gente ser de campos diferentes, adversários, mas a gente tem uma relação bastante tranquila, né? Muitas vezes calorosa, aguerridas com o Tadeu e com o Jaime, sempre um respeito grande, o João Fecchio, sempre respeitosa a relação, sabe? Eu fui diretora de eventos da Casa da Cultura na época do Jaime. Pois bem, o Tadeu queria que eu fosse vereador. Queria fazer um vereador naquele mandato. E qual era o propósito daquela época? O doutor Vanin assumiria o jurídico da Câmara e eu assumiria o mandato no lugar do Vanin. O Vanin que você falou suplente. Pois bem, naquela ocasião. E tipo assim, não havia grandes exigências. Ele só dizia para mim o seguinte, naquela época, ele precisava de 2 terços, que é muito comum, normal. Se você vai assumir um grupo... Né? Exatamente. E aí... A questão precisava de mais um voto na Câmara para aprovação dos projetos de 2 terços. Não é? Ao que eu disse a ele, cara, eu gosto da vereança, eu tinha feito o primeiro mandato, né? Gostei, aprendi, seria muito bacana eu continuar, agora que eu não fui eleito, mas continuar com o mandato, mas, de repente, durante esse período todo, você vai mandar 10 projetos de lei que vai precisar de 2 terços, eu vou votar nos 10, mas eu dizer para você que assumir que eu vou fazer isso, eu não posso. E se de repente contrariar meu grupo, mas não posso. Seus princípios. Então, aí ficou assim e tal, vai lá, mas enfim, não rolou, não deu certo. E a gente conversava isso. E outras 2 situações foi, você se lembra no governo Chico, a história dos médicos. Sim. A história do médico. Essa eu lembro. Eu votei sozinho. Não, foi nessa época foi nesse dia que você estava lá. Foi nesse que eu comentei com o radialista lá. Tinha lá mais de 100 médicos lá que lotaram a Câmara. Exatamente. Houve todo um trabalho, não vou dizer manipulado, mas eles acabaram... Combinado. Eles acabaram entrando numa ciranda que acabou não dando certo, né? Porque nós tínhamos o nosso adversário, que era o que acabou disputando a eleição comigo naquela eleição de prefeito, que foi o Edinardo, que se tornou prefeito. O Edinardo criou a eles uma expectativa de que ia resolver de outra forma. Por isso, então, contrariou o projeto que o Chico havia encaminhado, não é? Entendi. E aí a gente fez o debate e eu acabei ficando sozinho, até meus companheiros. Mas eu mantive, votei, passado o tempo todo. Os médicos, às vezes eu levo minha mãe aí nos postos de saúde e ainda ele fala, Cidinho, você tinha razão, hein? Você estava certo, nós não te ouvimos. E a outra situação foi a história do pedágio aqui de Araraquara, né? Vocês se lembram também. Fizeram toda uma representação e eu fui o único que não assinei. E eu sou meio chato, às vezes até não sei nem se eu politicamente fui correto, talvez não, né? Talvez não tinha problema nenhum assinar, só que criava uma expectativa falsa, porque nós não podemos, né? É que você vai mais a fundo, né? Não é superficial. Nós não podemos. Qual que era a minha análise naquele momento? Olha, gente,
A casa deles cuidam eles. Para nós não interessa pedágio na vicinal. De maneira nenhuma. Não é? Só que não é em Matão que está entrando o trânsito da Washington Luiz, entrando em Matão. O trânsito está desviando da Washington Luiz, do pedágio caro, e entrando dentro de Araraquara. O prefeito de lá, o povo de lá, vai regular o seu tráfego, o seu trânsito lá. Então, eles estão estabelecendo. O Adalto, na época prefeito, não se interessa em discutir pedágio. Então, eles vão instalar o pedágio e não há o que vai impedir. Não é uma representação nossa que vai impedir. Como é que nós vamos querer mandar na casa dos outros? Não é? Não tem o porquê, né? E o pedágio se instalou. Não, porque assim, se eles aprovarem, os vereadores aprovar lá, eles vão instalar, porque está dentro do terreno deles, não adianta você se fosse ao contrário. Você poderia estar brigando. Então, mas é isso. E teve outros momentos, né? Mas assim, isso foi assim mesmo o marco. E a outra situação foi a história do golpe, né? Que o pessoal fala. Não sei, não vamos dizer se foi golpe ou não foi golpe, tem essa conversa toda. Mas quando o Adalto foi para Portugal, ele quase perdeu o lugar. Eu acho que foi a única vez que teve uma sessão suspensa, né? E que eu tomei aquela atitude naquele dia, porque eu não tinha o que fazer. Era até engraçado, né? Porque aí eu falei, tá suspensa a sessão, ninguém acreditava. Senão o Adalto saiu prefeito e voltava sem ser prefeito. Mas, e agora, já estamos aproximando aí dessa eleição, e você já falou mais de uma vez aí, já é pré-candidato, né? Não sabe ainda se é vereador, o que é, mas é pré, né? Está dentro da política, né, Cidinho? Tá certo. Sim. E Matão, eu falei aqui para o Pelanca, veio aqui fazer uma entrevista com a gente semana passada, e eu falei para ele, Matão é uma cidade que é privilegiada. Porque alguns altos e baixos, mas no geral, ela teve boas administrações, né? Hoje Matão é uma cidade planejada, uma cidade que tem umas ruas bem largas, foi uma cidade, né? Eu acho que até agora os bairros de Matão está menos planejado do que foi Matão naquela época lá atrás, né? E depois veio numa sequência aí de sempre bons prefeitos, né? Então, senhor, cortando você também, eu acho assim, o privilégio da cidade de Matão é o seguinte também, aqui eu conheço pouca gente que é assim, não, eu só voto nele porque ele está nesse partido, porque senão... Não, ele vai muito pela pessoa, e eu acho isso muito bacana, porque às vezes eu posso não estar concordando com, eu não sou do seu partido e tal, mas... Não, mas o Cidinho é o Cidinho com 6 mandatos já fez isso, tal, por que no 7º ele não vai fazer? Entendeu? E tem muita gente que comenta isso com a gente. Sim. Tanto com o Cido agora, candidato, né, novamente. Muita gente que nunca votou no PT disse que, mas eu vou votar. Se ele for candidato, eu vou votar. Então eu acho bacana isso, da pessoa valorizar o ser humano, o que está sendo correto, o que está fazendo certo, o que está dando resultado. Eu acho isso, assim... muito bacana das pessoas de Matão. Essa é uma grandeza que nós temos. É uma grandeza. Nós temos várias características da vida humana na cidade que nos faz ser referenciais, entendeu? E essa é uma questão. Uma outra questão, por exemplo, é a solidariedade organizada que nós temos nessa cidade. Nós fizemos não é? A primeira revista nossa do aniversário de Matão, depois que nós abrimos a nossa empresa, nós falamos sobre o Matão Solidário. É impressionante. Bom, eu posso falar de carteirinha, quando eu tive um problema com meu irmão, esse que faleceu com ela, e agora na pandemia com o Arsênio, meu irmão. Foi um negócio assim... que eu olho nas pessoas, eu tenho vontade de chorar, juro mesmo, de ser essa mão, e não só comigo, não foi comigo, porque graças a Deus a gente conhece um monte de gente, mas foi o jeito que aconteceu. O meu irmão, esse que ficou 600 dias internado, chegou uma hora que a gente não tinha mais condição. Nós, o Chico e a Maria Antônia, a Shirley, minha cunhada, nós chegamos a fazer lá na barraca do Bairro Alto, domingo, só fazer pizza para vender, para levantar dinheiro para ele, um monte de coisa. Mas um empresário aqui de Matão, que eu vou até citar o nome dele, que foi o Neto Bozelli, ele falou, Celina, você que conhece tanta gente, eu desde 74 trabalho na divulgação do comércio, né, que eu comecei trabalhando na Morada do Sol, aqui em Matão, na rádio Morada do Sol,
Ele falou, você, todo dia, você está, sua família, vocês estão como bombeiro, todo dia apagando um incêndio, vamos fazer diferente. E ele tomou a iniciativa e mandou uma carta para 40 empresários, podia ajudar com R$100 cada um na época. E eu falei, não, mas eu não preciso de 4 mil, é menos que isso, tá? Então Deus é tão maravilhoso que 21 empresários responderam que sim, que era exatamente a quantia que a gente necessitava. E Deus é maravilhoso. E você sabe que logo em seguida, logo depois, meu irmão faleceu. E eu falei, olha, eu não quero na conta do meu irmão, era na conta do neto, inclusive. Você acredita que todos eles, a maioria, não teve empresa que levou total. Trouxeram junto com o neto, fizeram a conta de pagar as enfermeiras, que a gente tinha 3 enfermeiras na época, meu irmão ficou internado por causa do respirador. Ele foi pago as enfermeiras, foi pago o velório, foi pago, tudo com ajuda, assim, do neto ter conversado com esses empresários. Então, é um negócio, assim, eu trabalhei na Liga do Câncer 12 anos de voluntária, trabalhei na PAI 8 anos e trabalhei no Projeto Luz. E eu sei que então eu tinha essa coisa, porque eu trabalhava para as entidades, que era só você falar alguma coisa, precisar, você estava lá, a pessoa estava ali. Não, nós temos essas características, entende? Vamos dizer que a gente é bairrista, mas não é isso. Não, é verdade. O nosso povo compreende o universo, mas sabe exatamente diferenciar e sabe na hora certa, no momento, né? Momento certo, dizer o que tem que fazer. Eu tenho uma gratidão, nós temos hoje uma rede social organizada na nossa cidade, e aí a questão da política social, que virou um instrumento institucional no nosso país, que foi um avanço, que é a questão do SUAS, e que hoje discute a questão orçamentária, não é? Então você tem hoje recursos, inclusive, para trabalhar com assistência social. Nós tivemos esses dias aí uma atividade coordenada pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, não é? Sim. E o secretário de Assistência Social, que é o Enio Lang, ele esteve lá, e uma das coisas que ele coloca, né? Hoje as pessoas não passam mais por aquela situação de ter que ir buscar uma cesta básica. Não, é verdade. Hoje, você imagina o que é isso? O cara tem um cartão. Claro, dentro de todos os critérios, ele tem que estar lá no CAD único, tem que estar organizado, tem que ter um acompanhamento da assistência social, tal, bonitinho. É isso, né? Então, quer dizer, hoje, então, as pessoas têm mais cidadania. E mais do que isso, né? Comprar a cesta básica, tem que fazer licitação, às vezes compra lá de São Paulo, até chegar aqui o feijão já está com caroço. E eu fiquei boba, Cidinho, com o Fundo Social agora na campanha do agasalho. Mais de 40 mil peças de roupa e ainda dividiu, não contou o que foi para o Sul. Sabe? Então é uma cidade muito solidária. Então aí você tem no corpo administrativo da administração pública uma rede SUAS organizada, mas aí você tem, e aí é que dá vontade de chorar, que você falou que a gente se emociona. Aí você tem muitas Marias, muitos seu Zé, muita gente voluntariamente fazendo as coisas. Sim, essas mulheres que você falou, a questão da associação aí, paulista feminina do combate ao câncer, as pessoas que vivem de várias horas do dia se dedicando a isso, entendeu? O pessoal da Associação Antialcoólica que faz um trabalho. E assim, o pessoal do Gaspar, essa menina do Gaspar, o trabalho dela essa dedicação bacana. Todos eles com um trabalho voluntário maravilhoso. Isso. E aí você remete isso para aquela questão onde as pessoas têm que escolher os seus representantes, que são as eleições municipais, e aí você fala bem, né, todos ao seu tempo deu a sua contribuição para que Matão pudesse ser o que é. Todos, independente. Ainda que haja crítica, ainda que haja divergência que acolá. Mas faz parte da democracia. E eu costumo. Para um bem comum, as pessoas se dão a mão. E eu tenho dito, e o que é legal é que assim, olha, eu tenho dito assim, as pessoas, eu me lembro do padre Beltrame, não é? Aliás, foi o nosso mentor, né? Entendeu? Meu líder espiritual lá por um bom tempo. Mas assim, ó, eu estou dizendo isso e aí me emociona, porque teologia da libertação, essa coisa toda, aquele carinha recém
ordenado e que chegou em Matão e começou a trazer ideias e tal, e a gente enveredou por um caminho de aprender e fazer interação fé e vida. A verdade foi isso, né? Eu disse, eu não fui para a política independente, nada contra quem foi achado num outro lugar para ser um agente político. Eu fui refletindo fé e vida. Mas aí o que eu estou dizendo é o seguinte, e lembro do padre, que assim, as pessoas que se colocam como agente político, claro, não vamos aqui ser falso e dizer assim, eu não tenho meu interesse pessoal em exercer o mandato. Tem, sempre tem. Começa até da realização do próprio ser humano. Claro. O cara que se coloca como candidato, quando ele é bem sucedido, ele se realiza. Aprovação, não né? é? Aprovação da comunidade, aquele negócio todo. Porque você imagina, mesmo que não for eleito, você imagina o cara que tem 100 votos, 200 votos, no dia da eleição sair 200 pessoas para ir lá e votar em você. Eu o que é isso? Eu tive esse privilégio. Não 300 e não sei quantas pessoas. Você já imaginou? Coloca 300 pessoas e essa pessoa tinha centenas de candidatos. Ele escolheu você. Olha que grandeza que é isso. É verdade. Não é verdade? Então, quando você se coloca numa condição dessa para receber a confiança das pessoas, receber o voto secreto, o apoio, cara, você tem que servir. A política é serviço, né? É a arte de fazer o bem. Então você não tem... E aí, infelizmente, tem muita gente que faz a política um mercado. Tem gente que se elege e logo quer negociar. E negociar cargo, e negociar isso, negociar aquilo. Olha, eu vou lhe dizer para você, eu não tenho no meu currículo esse tipo de coisa. Entendeu? Eu tenho parceria, eu tenho compromisso. Alguém que me lembre em alguma campanha, dizer, não, eu vou te ajudar a coordenar e tal. Olha, mas depois você pode me ajudar? Aí está logo minha resposta. Companheiro é companheiro. Ninguém vai ficar desalojado. Agora, eu não posso garantir absolutamente nada, não posso negociar. E esses dias, inclusive, eu ouvi do nosso prefeito, falou assim, eu não vou rifar a prefeitura para pensar em ganhar a eleição. Tá certo. Entendeu? Então, é serviço. Né? Política... Servir. Deve Servir, né? Servir. E nesse sentido, como você disse, Celina, a diferenciação. E eu tenho dito isso, nós precisamos de muito... As pessoas, por exemplo, há quem possa querer nacionalizar a discussão da política no pleito eleitoral que vem agora. Sim. Veja só a nossa conversa aqui, ela está desnacionalizando. Exatamente. Eu acho que... Eu falei isso também com o Pelanca. A gente não pode, no município, globalizar a política. Não pode. Porque nós conhecemos pessoas... Claro que nós não somos uma ilha fora do universo. Claro que existem não. questões pontuais que a gente tem que compreender. Claro. Agora, a gente não pode se perder nas questões pontuais e achar que isso é o único. Não é. Não é. Não é possível ser antes diferente. de terminar, Cidinho, eu quero... Nós estamos já no tempo, Finalzinho. estamos terminando. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu tinha muita inveja do povo de Matão, demais, porque você sabe, eu não nasci em Matão, eu nasci em Apucarana, para Borborema, de Borborema para Matão. E hoje eu não tenho mais, porque eu recebi o título de cidadã matonense, eu sou matonense agora. Legal. Então eu adoro essa cidade, amo, tem gente que fala alguma coisa em Matão, eu já estou brigando, estou falando porque... Então a invejinha que eu tinha lá acabou agora. Agora eu sou cidadã matonense. E na política, Dalceu, só desculpe aí rapidinho, ninguém pode ser tão bom que não possa ter alguém que seja um pouquinho melhor. Com certeza. Ou igual. Eu acho que não é na política, é na vida, né? É na vida. Que não pode aprender mais ou sabe pouco que não pode ensinar alguma coisa. E ninguém na política é também o todo-poderoso. A política nos ensina muita coisa. Ela passa, né? Cido Ferrari, gente, um menino companheiro, uma pessoa simples. Você vê, ele foi de última hora foi indicado, né? Como e aí é um coletivo, né? Um grupo e tal. E a sociedade organizada. É isso que nós acabamos de falar aqui agora. Conversando com o Cido e ele contando a história de que maneira ele foi chamado de última hora, que ele nem esperava, ele era candidato a vereador até no penúltimo dia. Eu estava ajudando ele. Fazendo campanha. E aí eu falo assim, Cido,
Deus sabe todas as coisas. Né? O A gente caminho. pode planejar tudo. Nós não vemos lá o futuro, mas ele vê. Então ele sabia que a Matão ia precisar de uma pessoa como você. É isso que eu quero encerrar até com isso aí. Tá bom? É isso mesmo. Cidinho, muito obrigado. Obrigado, Cidinho. Estamos aqui às ordens, abertos, a hora que você quiser. Ó, não precisa, você é só falar, tá? Alguma coisa Olha. da associação. Estamos aqui. Maravilha, eu que agradeço. Tá bom. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Bacana, legal. Muito obrigado. Tá bom. Senti bem à vontade. Obrigado. Falou. Abração. Opa, obrigado, Cidinho. Valeu. Valeu, Igor. Muito obrigado, Igor. Bom dia. Bom dia, pessoal. E vamos Bom dia. para frente.